Em um sertão implacável, onde a terra seca engole todas as esperanças, um menino de 10 anos vive abandonado, sem ninguém além de seu cavalo, Tropeiro. A cabana em ruínas é seu único abrigo, e cada dia é uma luta pela sobrevivência. Sem comida, sem água e com o cavalo enfraquecendo, a situação parece sem saída. Mas no fundo de seu coração, ele ainda guarda uma centelha de esperança. O que ninguém poderia imaginar é que, com coragem e determinação, esse menino e seu cavalo seriam capazes de transformar um pedaço de terra árida em um verdadeiro paraíso. Esta é uma história de superação e renovação, que prova que mesmo nos momentos mais sombrios, a vida pode florescer onde menos se espera. No meio do nada, onde o sol queima sem piedade e a terra rachada não conhece a chuva há meses, existe uma cabana em ruínas. E nessa cabana, um menino de apenas 10 anos luta pela própria vida ao lado de um cavalo velho e cansado, abandonado, esquecido, sem ninguém para pedir ajuda. Mas o que João não sabe ainda é que aquela terra seca, aquele deserto que parece sugar até a última gota de esperança, esconde um segredo antigo. Um segredo que seu avô levou para o túmulo. E quando João descobrir esse segredo, tudo vai mudar. O sertão impiedoso vai se transformar. E aquela cabana em ruínas vai se tornar um paraíso. Esta é a história de João. Uma história de abandono, de luta, de dor, mas também de uma transformação que ninguém jamais imaginou ser possível. Se você quer descobrir como essa história incrível se desenrola, se quer sentir cada momento dessa transformação épica, então deixe seu like agora, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum detalhe. Compartilhe essa história com alguém que precisa acreditar que é possível transformar o impossível em realidade. Vamos começar. João acorda antes do sol nascer, não por escolha, mas porque o calor já começa a sufocar mesmo na madrugada. Ele abre os olhos e vê o teto de madeira podre da cabana, com buracos onde a luz das estrelas ainda brilha fraca. O cheiro de terra seca invade tudo. É o cheiro do sertão. O cheiro da solidão. Ele se levanta devagar, com os ossos doendo. Aos 10 anos, João já tem o corpo marcado pelo trabalho pesado, as mãos calejadas, a pele queimada pelo sol, os olhos cansados de chorar. Lá fora, o sertão se estende infinito. Terra rachada até onde a vista alcança, árvores sem folhas, retorcidas como garras apontando para o céu. Não há verde, não há vida, apenas o vento quente que sopra e traz poeira, sempre poeira. João caminha até a lateral da cabana onde Tropeiro está deitado. O cavalo levanta a cabeça ao ver o menino se aproximando. É um animal velho, com pelos desbotados e costelas aparentes. Mas os olhos dele, os olhos de Tropeiro, ainda têm vida, ainda têm lealdade. Bom dia, velho amigo, João sussurra, passando a mão no focinho do cavalo. Tropeiro resmunga baixo, como se respondesse. É o único diálogo que João tem pela manhã. O único diálogo que ele tem há meses. Porque João está sozinho, completamente sozinho. Faz quase um ano desde que seus pais partiram. Eles disseram que iriam buscar trabalho na cidade grande, que voltariam em algumas semanas. Deixaram João com o avô, na cabana velha onde a família sempre viveu. Mas as semanas viraram meses. E quando o avô morreu, sufocado por uma tosse que não parava, João ficou ali, esperando pais que nunca voltaram. No começo, ele ainda tinha esperança. Olhava para a estrada de terra todas as tardes, imaginando que veria a silhueta dos pais surgindo no horizonte. Mas a estrada sempre estava vazia, sempre. Agora João não olha mais. Ele sabe que ninguém vai voltar. Ele sabe que foi esquecido. A cabana onde ele vive está desmoronando aos poucos. As paredes de taipa têm rachaduras enormes. O teto deixa a chuva entrar. Quando chove, o que é raro. A porta range e não fecha direito.
O chão de terra batida está irregular, cheio de buracos. É um lugar que mais parece um túmulo do que um lar. Mas é tudo o que João tem. Ele caminha pelo espaço pequeno da cabana. 3 cômodos. Um onde ele dorme, outro onde ficam os poucos objetos que restaram da família e uma área que um dia foi cozinha, mas agora é só um fogão a lenha quebrado e prateleiras vazias. João para diante de uma caixa velha de madeira. É onde estão guardadas as últimas lembranças de sua família. Ele abre devagar, com cuidado, como se os objetos dentro fossem sagrados. E talvez sejam. Há uma foto desbotada de seus pais, ainda jovens, sorrindo. João mal consegue lembrar desses sorrisos. Há um pano bordado que sua mãe fazia nas noites frias. Há uma faca velha que pertenceu ao seu avô. E há um rosário com contas de madeira gastas pelo tempo. João pega o rosário e o segura contra o peito. Fecha os olhos. Por um momento, apenas um momento, ele consegue sentir a presença do avô. A voz rouca dizendo: "Seja forte, menino. O sertão não perdoa os fracos." Mas o sertão também não perdoa os fortes. João aprendeu isso rápido. Ele guarda o rosário de volta e fecha a caixa. Não adianta ficar preso nas lembranças. O dia já começou e há trabalho a fazer. Sempre há trabalho a fazer, mesmo que seja inútil. João pega um balde velho e sai da cabana. O sol já está subindo no horizonte, transformando o céu numa explosão de laranja e vermelho. É bonito, João admite, mas essa beleza é cruel, porque esse mesmo sol vai queimar sem parar até a noite cair. Ele caminha até o poço. É um buraco fundo cavado há décadas pelo bisavô de João. No passado, esse poço salvou a família inteira. Sempre tinha água, sempre. Mas agora, o poço está quase seco. João joga o balde para baixo e espera ouvir o som da água. Demora muito. Quando finalmente ouve o ploft abafado, ele sabe que há muito pouca água lá embaixo. Ele puxa a corda devagar, sentindo o peso leve do balde. Quando o balde sobe, mal tem água no fundo. Não vai durar, João murmura para si mesmo. Não vai durar muito mais. Ele leva o balde até Tropeiro e deixa o cavalo beber primeiro. Tropeiro lambe a água com cuidado, sabendo que precisa economizar. Quando o cavalo termina, João bebe o resto. É água morna, com gosto de terra. Mas é vida. João olha ao redor da cabana. Há uma pequena área onde ele tentou plantar uma horta meses atrás. Cavou a terra, plantou sementes que encontrou guardadas num pote velho. Regou com o pouco de água que tinha. Esperou, mas nada cresceu. A terra estava morta demais, seca demais. As sementes apodreceram antes de germinar. Agora, aquela área é apenas mais um pedaço de chão rachado. João senta na soleira da porta da cabana e olha para o horizonte. O vento sopra, trazendo poeira que gruda na sua pele suada. Ele limpa o rosto com a manga da camisa rasgada. "O que eu faço agora, avô?" Ele pergunta ao vento, como se o espírito do avô pudesse responder. "O que eu faço quando não tem mais nada?" O vento não responde. Nunca responde. Tropeiro se aproxima devagar e encosta a cabeça no ombro de João. É um gesto simples, mas significa tudo. Significa: "Você não está sozinho, eu ainda estou aqui." João passa a mão no pescoço do cavalo, sentindo os pelos ásperos. "Eu sei, velho amigo, eu sei. A gente tem um ao outro, né? Enquanto a gente tiver isso, a gente aguenta." Mas no fundo, João está com medo. Medo de que não seja suficiente. Medo de que o poço seque completamente. Medo de que Tropeiro não aguente mais e caia, para nunca mais se levantar. Medo de que ele próprio, aos 10 anos, morra sozinho naquela cabana, esquecido pelo mundo. O dia se arrasta. João tenta consertar uma das paredes da cabana, mas não tem material. Tenta encontrar lenha para fazer fogo à noite, mas as árvores ao redor já foram todas usadas. Tenta caçar algum animal pequeno, mas não há animais. Até os animais fugiram daquele pedaço de inferno. Quando o sol começa a se pôr,
João está exausto. Ele se senta novamente na porta da cabana e assiste o céu mudar de cor. Laranja, rosa, roxo, azul escuro. As estrelas começam a aparecer, uma por uma. João sempre gostou das estrelas. Elas são a prova de que existe algo além daquele sertão maldito, algo grande, algo bonito. Ele deita no chão de terra batida, ao lado de Tropeiro. O cavalo está deitado também, respirando pesado. João coloca a mão no peito do animal e sente o coração batendo, firme. Ainda vivo. A gente vai conseguir, Tropeiro. João sussurra na escuridão. A gente tem que conseguir. Mas enquanto fecha os olhos e tenta dormir, uma pergunta não sai da sua cabeça. Até quando? Os dias seguintes são uma repetição cruel do anterior. João acorda, cuida de Tropeiro, busca a pouca água que resta no poço, tenta encontrar algo para comer. E sempre, sempre volta de mãos vazias. A fome se tornou uma companheira constante. Não é aquela fome que você sente quando pula uma refeição. É a fome que corrói por dentro, que faz o estômago doer, que tira as forças do corpo e a clareza da mente. João sente essa fome todos os dias. Ele aprendeu a mastigar raízes amargas que encontra cavando a terra. Aprendeu a chupar cactos para tirar um pouco de umidade. Aprendeu que algumas cascas de árvore podem ser fervidas para fazer uma espécie de chá que engana o estômago por algumas horas. Mas isso não é viver. É apenas não morrer. João decide fazer uma última tentativa com a horta. Talvez, se ele cavar mais fundo, encontre terra melhor. Talvez, se ele usar toda a água que conseguir juntar em uma semana, as sementes tenham uma chance. Ele pega a enxada velha e enferrujada que pertenceu ao avô. A madeira do cabo está rachada e machuca as mãos, mas João não se importa. Ele começa a cavar. O sol está no auge. O calor é tão intenso que o ar parece ondular. Cada movimento da enxada levanta uma nuvem de poeira. João tosse, limpa o suor dos olhos e continua cavando. 1 hora passa, 2 horas, 3. João cava até suas mãos sangrarem, cava até suas costas gritarem de dor, cava até não conseguir mais levantar os braços. E quando finalmente para, olhando para o buraco raso que conseguiu fazer, a realidade o esmaga. A terra lá embaixo está ainda mais seca, mais morta, mais impossível. João deixa a enxada cair. Ele se ajoelha no chão e coloca as mãos sujas no rosto. Não chora. Não tem mais lágrimas. A última vez que chorou foi há meses, quando o avô morreu. Desde então, João aprendeu que lágrimas são desperdício de água. Tropeiro se aproxima e toca o ombro do menino com o focinho. João olha para o cavalo e vê que o animal está mais magro, muito mais magro. As costelas estão ainda mais aparentes. O pelo está sem brilho. Os olhos, antes cheios de vida, agora parecem cansados. Desculpa, velho amigo, João sussurra. Desculpa por não conseguir te alimentar direito. Tropeiro apenas encosta a cabeça no peito do menino, como faz sempre. Como fez quando o avô morreu. Como fez quando os pais não voltaram. Como sempre faz quando João precisa saber que não está completamente sozinho. À tarde, João decide verificar o poço mais uma vez. Talvez por algum milagre a água tenha subido. Talvez. Mas quando ele joga o balde e espera, o som que volta é diferente. É um som seco. O som do balde batendo no fundo de pedra. João puxa a corda rapidamente. O balde volta vazio, completamente vazio. Não, ele murmura. Não, não, não. Ele joga o balde novamente, novamente e novamente. Mas o resultado é sempre o mesmo. O poço secou. João se afasta do poço cambaleando. O mundo parece girar ao seu redor. Sem água, ele e Tropeiro têm apenas dias, talvez horas com o calor que faz. Ele olha ao redor desesperado. Precisa pensar, precisa encontrar uma solução. Mas sua mente está confusa pela fome e pela sede. Ele não consegue pensar direito. Vô,
Ele diz em voz alta, olhando para o céu. Vô, o que eu faço? Me ajuda. Por favor, me ajuda. O céu permanece azul e indiferente. O sol continua queimando. O sertão continua cruel. João volta para dentro da cabana, procurando qualquer coisa que possa ajudar. Ele revira as prateleiras vazias, olha embaixo da cama velha, procura nos cantos escuros e então ele se lembra da caixa, a caixa com as lembranças da família. Ele a abre novamente, pega a foto dos pais, o pano bordado, a faca, o rosário e no fundo, embaixo de tudo, há algo que ele não tinha notado antes. Um pedaço de pano grosso dobrado várias vezes. João pega o pano com cuidado. É pesado. Há algo enrolado dentro. Ele desdobra o pano devagar e o que vê o faz parar de respirar por um momento. É um caderno velho. As páginas estão amareladas, algumas rasgadas nas bordas. A capa de couro está rachada e desgastada. João abre o caderno. A primeira página tem uma letra que ele reconhece imediatamente. É a letra do avô. Diário de Joaquim Silva, está escrito. Para meu neto João, caso eu não esteja mais aqui quando ele precisar. O coração de João acelera. O avô deixou isso para ele. Sabia que um dia João precisaria. Ele vira as páginas rapidamente. São anotações sobre o sertão, sobre como sobreviver, sobre técnicas de plantio que o avô aprendeu com seu próprio pai. Há desenhos de plantas, receitas de remédios caseiros, histórias da família. E então, nas últimas páginas, João encontra algo que muda tudo. É um mapa. Um mapa desenhado à mão, com traços firmes e cuidadosos. Mostra a cabana onde João está, mostra o caminho que leva à estrada principal e mostra algo mais. Algo que faz o sangue de João correr mais rápido nas veias. No mapa, há cerca de 3 dias de caminhada da cabana, há uma marcação, uma estrela desenhada com tinta vermelha, e ao lado da estrela, escrito em letras grandes, a fonte. Embaixo do mapa, há uma nota do avô. João, se você está lendo isso, é porque as coisas ficaram difíceis. Eu sempre quis te levar até a fonte, mas o tempo não me deixou. Meu pai me mostrou esse lugar quando eu era jovem e me fez jurar que guardaria o segredo. É uma fonte de água que nunca seca, escondida numa caverna no meio do sertão. A água é pura, fria e abundante. Eu a usei várias vezes quando jovem, nos anos mais secos, mas conforme fui envelhecendo, o caminho ficou difícil demais para mim. Agora, deixo esse mapa para você. Siga-o, encontre a fonte e salve a si mesmo e a nossa terra. Não desista, menino. Você é mais forte do que pensa. Com amor, seu avô Joaquim. João lê a nota 3 vezes, 4 vezes, 5. Ele não consegue acreditar. Uma fonte de água, uma fonte que nunca seca. Escondida no sertão, esperando ser encontrada. Mas 3 dias de caminhada, sem água, sem comida. Ele conseguiria? Tropeiro conseguiria? João olha pela janela da cabana. O sol está começando a descer. Ele tem até o amanhecer para decidir. Ele passa a noite estudando o mapa, cada detalhe, cada marcação. O avô desenhou pontos de referência. Uma árvore retorcida em formato de garfo, uma formação rochosa que parece um rosto, um vale seco que corta a terra como uma cicatriz. Se João seguir o mapa corretamente, pode encontrar a fonte, pode salvar a si mesmo e a tropeiro, pode transformar a cabana em ruínas, num lugar onde a vida seja possível novamente. Mas se ele errar o caminho, se o mapa estiver desatualizado, se a fonte não existir mais, ele e tropeiro morrerão no meio do sertão. É um risco enorme, mas ficar aqui também é morte certa. João sabe disso. Quando o sol nasce no dia seguinte, João já tomou sua decisão. Ele vai seguir o mapa, vai encontrar a fonte, ou vai morrer tentando. João passa a manhã inteira se preparando. Ele sabe que essa pode ser sua última chance de sobreviver. Então, cada decisão precisa ser cuidadosa.
Primeiro, ele procura tudo o que pode carregar. Encontra uma mochila velha de lona que pertenceu ao avô. Está rasgada em alguns lugares, mas ainda serve. Ele a enche com o pouco que tem. O caderno com o mapa, o rosário, a faca velha, uma caneca de metal amassada, algumas cascas de árvores secas que podem ser mastigadas para enganar a fome e um pano que pode servir para se proteger do sol. A questão da água é mais complicada. O poço está seco, mas João se lembra de que, no fundo da cabana, há 2 barris velhos, onde a família costumava guardar água da chuva. Ele vai até lá e inclina os barris. No fundo de um deles, há cerca de 2 litros de água. É turva, com gosto estranho, mas é água. João pega a caneca e enche com essa água preciosa, bebe um pouco, apenas o suficiente para molhar a garganta, e guarda o resto num odre de couro que encontra pendurado na parede. O odre está velho e rachado, mas João o amarra com um pedaço de corda para evitar que a água escape. Essa água precisa durar 3 dias, para ele e para Tropeiro. João faz as contas mentalmente. Se ele beber apenas alguns goles por dia e der o mesmo para o cavalo, talvez seja suficiente. Talvez. Mas ele sabe que provavelmente não será. João sai da cabana e olha para Tropeiro. O cavalo está deitado à sombra da parede, respirando devagar. Quando vê João se aproximar com a mochila nas costas, Tropeiro levanta a cabeça. "A gente vai sair daqui, velho amigo", João diz, ajoelhando-se ao lado do cavalo. "A gente vai procurar água. Vai ser difícil. Vai ser muito difícil. Mas a gente precisa tentar." Tropeiro olha para João com aqueles olhos cansados, mas fiéis. É como se entendesse. Como se dissesse: "Eu vou onde você for." João tira o odre de água e derrama um pouco na palma da mão. Tropeiro lambe devagar, saboreando cada gota. João faz o mesmo depois, bebendo apenas um gole. Ele ajuda o cavalo a se levantar. Tropeiro está fraco, mas ainda consegue ficar em pé. Suas pernas tremem um pouco, mas se firmam. Antes de partir, João olha uma última vez para a cabana. É o único lar que ele conhece. O lugar onde nasceu, onde cresceu, onde o avô lhe ensinou tudo sobre o sertão. O lugar onde seus pais o deixaram. Parte dele quer ficar. Quer esperar um pouco mais. Quem sabe os pais ainda voltam. Quem sabe a chuva vem e enche o poço novamente. Mas João sabe que essas são apenas fantasias. Seus pais não vão voltar. A chuva não vai cair. Se ele ficar, vai morrer aqui. Então, ele vira as costas para a cabana e começa a andar, com Tropeiro ao seu lado. O sol já está alto quando eles deixam a cabana para trás. João tira o mapa do bolso e estuda as primeiras marcações. Segundo o desenho do avô, ele precisa seguir para o norte, em direção a uma colina baixa que fica a algumas horas de caminhada. O terreno é difícil. A terra rachada machuca os pés descalços de João a cada passo. O calor é sufocante, fazendo o ar tremer e distorcer a visão. João coloca o pano sobre a cabeça para se proteger do sol, mas ainda assim sente a pele queimando. Tropeiro caminha devagar ao seu lado. O cavalo para várias vezes, precisando descansar. João nunca o apressa. Eles têm que ir devagar, conservar energia. Depois de 3 horas de caminhada, João avista a colina baixa que estava marcada no mapa. É um amontoado de pedras e terra, com algumas árvores mortas no topo. Mas é a referência que ele precisava. Está no caminho certo. Ele abre o mapa novamente. A próxima marcação é uma árvore retorcida em formato de garfo. Deve estar a leste da colina, segundo o desenho. João e Tropeiro contornam a colina e seguem para leste. O sol está começando a descer, mas ainda faz muito calor. João sente a boca seca, a língua pesada. Ele quer beber água, mas sabe que precisa economizar. Quando finalmente avista a árvore retorcida, o sol já está tocando o horizonte.
É exatamente como o avô desenhou, dois galhos principais que se separam do tronco como os dentes de um garfo gigante. João sente uma onda de esperança. O mapa está certo. As marcações estão lá. A fonte pode realmente existir. Mas a noite está chegando e ele sabe que não pode continuar no escuro. Precisa descansar. Ele leva Tropeiro até a árvore retorcida e eles se sentam à sua sombra. João abre o odre de água e dá alguns goles para o cavalo. Depois bebe um pouco ele mesmo. A água está morna e tem gosto de couro, mas é a melhor coisa que ele já provou. A noite no sertão é surpreendentemente fria. O calor do dia desaparece completamente, substituído por um frio cortante que faz João tremer. Ele se encolhe contra o corpo de Tropeiro, buscando calor. O cavalo, por sua vez, parece grato pela companhia. João olha para o céu. As estrelas estão mais brilhantes do que nunca, milhares delas espalhadas como diamantes numa tela preta. A Via Láctea corta o céu ao meio, uma faixa luminosa que parece mostrar o caminho. Vô, João sussurra para as estrelas. Se o Senhor está aí em cima, me ajuda a encontrar essa fonte. Me ajuda a não desistir. Ele fecha os olhos, mas não consegue dormir. Cada som da noite o assusta. O vento soprando entre as pedras, algum animal pequeno correndo na escuridão, o ranger dos galhos da árvore morta. E há outro medo, maior que todos os outros. O medo de estar seguindo um sonho impossível. O medo de que a fonte seja apenas uma lenda, uma história que o avô acreditava, mas que nunca existiu de verdade. Não, João diz em voz alta, tentando afastar esses pensamentos. O vô não mentiria. Ele viu a fonte. Ele a usou. Ela está lá, esperando. Quando o primeiro raio de sol aparece no horizonte, João já está acordado. Ele ajuda Tropeiro a se levantar. O cavalo demora mais hoje. Suas pernas tremem por mais tempo. E eles retomam a caminhada. Segundo o mapa, a próxima marcação é uma formação rochosa que parece um rosto, com 2 buracos para os olhos e uma fenda para a boca. Deve estar a 1 dia de distância da árvore retorcida. Um dia inteiro de caminhada, sob o sol escaldante, com quase nada de água. João respira fundo e começa a andar. Um passo de cada vez. É só isso que ele pode fazer. Um passo, depois outro, depois outro. O segundo dia de caminhada é 1000 vezes pior que o primeiro. O sol parece estar mais perto, queimando com mais intensidade. A terra reflete o calor, transformando o sertão numa fornalha gigante. João sente que está sendo assado vivo. Seus lábios estão rachados e sangrando. A pele do rosto está vermelha e descascando. Os pés estão cobertos de feridas e bolhas. Cada passo é uma tortura, mas ele continua andando. Tropeiro está ainda pior. O cavalo tropeça constantemente, quase caindo várias vezes. Sua respiração está pesada, irregular. João pode ver que o animal está no limite de suas forças. Só mais um pouco, Tropeiro, João diz, sua voz rouca pela sede. Só mais um pouco e a gente encontra a fonte. Água fresca, muita água. Você vai beber até não poder mais, eu prometo. Mas ele não sabe se está falando a verdade ou apenas tentando manter a esperança viva. Ao meio-dia, João decide que precisam descansar. Encontra uma formação rochosa que oferece um pouco de sombra e eles param ali. O calor é tão intenso que o ar está tremendo, criando miragens no horizonte. Lagos de água que não existem. Árvores verdes que desaparecem quando você se aproxima. João abre o odre de água. Restam apenas alguns goles. Ele divide metade com Tropeiro e bebe o resto. É tão pouco que mal molha a boca, mas precisa ser suficiente. Eles descansam até o sol começar a descer. João sabe que precisam continuar se quiserem chegar à formação rochosa antes do anoitecer. Ele ajuda Tropeiro a se levantar novamente e eles retomam a caminhada. O mundo ao redor parece cada vez mais irreal.
João não tem certeza se está vendo as coisas direito. Às vezes, ele pensa ver pessoas ao longe, mas quando pisca, elas desaparecem. Às vezes, ouve vozes, mas quando presta atenção, percebe que é apenas o vento. A desidratação está afetando sua mente. João sabe disso. Aprendeu sobre isso com o avô, mas não há nada que ele possa fazer a respeito. Ele apenas continua andando. Quando o sol finalmente começa a tocar o horizonte, João vê algo à frente, uma forma grande e escura contra o céu alaranjado. Ele pisca várias vezes, tentando focar a visão. É a formação rochosa, o rosto de pedra. João sente uma explosão de alívio tão forte que quase cai. Ele conseguiu. Chegou à segunda marcação. Está mais perto da fonte. Mas Tropeiro não está bem. O cavalo está tremendo violentamente, mal conseguindo ficar em pé. Quando chegam à base da formação rochosa, Tropeiro cai de joelhos e depois deita de lado. Não! João grita, caindo ao lado do cavalo. Não, Tropeiro, não! A gente está quase lá! A gente conseguiu chegar até aqui! Tropeiro olha para João com olhos vidrados. O cavalo está respirando, mas é uma respiração superficial, desesperada. Ele está morrendo. João coloca a mão no peito de Tropeiro e sente o coração batendo fraco. Ele se lembra de todas as vezes que o cavalo o confortou, de todas as vezes que ficou ao seu lado quando não havia mais ninguém. Tropeiro não é apenas um animal, é seu amigo, seu único amigo. Por favor, João sussurra, as lágrimas finalmente voltando aos seus olhos secos. Por favor, aguenta. Só mais um dia. Só mais um dia e a gente chega na fonte. Você vai beber água de novo. Vai ficar forte de novo. Por favor, não me deixa sozinho. Tropeiro fecha os olhos, mas continua respirando. João fica ao lado do cavalo a noite inteira, com a mão no pescoço dele, sentindo cada batimento do coração, rezando para que o coração não pare. A noite é a mais longa da vida de João. Cada minuto parece uma eternidade. Ele não dorme, não pode dormir. Precisa ficar acordado, precisa garantir que Tropeiro continue respirando. Quando a luz do amanhecer finalmente começa a clarear o horizonte, Tropeiro abre os olhos. O cavalo está fraco, extremamente fraco, mas está vivo. João sente um alívio tão grande que começa a chorar. Não são lágrimas pequenas, são soluços que sacodem todo o seu corpo. Ele abraça o pescoço de Tropeiro e chora como não chorava desde que o avô morreu. A gente vai conseguir, ele diz entre os soluços. Eu prometo que a gente vai conseguir. João abre o odre de água e vê que sobrou apenas um fundo. Ele coloca tudo na palma da mão e deixa Tropeiro lamber. O cavalo bebe com avidez e João percebe que não sobrou nada para ele. Mas não importa. Tropeiro precisa mais. João consulta o mapa mais uma vez. Os dedos tremem tanto que ele mal consegue segurar o papel. Segundo o desenho do avô, a partir da formação rochosa, ele precisa seguir para nordeste até encontrar um vale seco. E no final desse vale, escondida numa caverna entre as rochas, está a fonte. Meio-dia de caminhada, talvez menos. Eles estão tão perto. Mas João não sabe se Tropeiro consegue andar mais. O cavalo está deitado, respirando pesado, sem forças. Velho amigo, João diz, ajoelhando-se ao lado do cavalo. Eu sei que você está cansado. Eu também estou. Mas a gente está tão perto agora. A fonte está logo ali. Eu posso sentir. Se a gente desistir agora, tudo o que passamos foi em vão. Todas as dificuldades, todo o sofrimento, eu preciso de você. Preciso que você seja forte só mais um pouco. Só mais um pouquinho. Tropeiro olha para João. E então, devagar, muito devagar, o cavalo começa a se levantar. As pernas tremem tanto que João pensa que vão ceder, mas Tropeiro consegue ficar em pé. João sente orgulho. Tanto orgulho daquele animal velho e cansado que se recusa a desistir.
Eles começam a caminhar. É o caminho mais lento que já fizeram. Tropeiro anda 3 passos e precisa parar. Depois mais 3 passos e mais 3. João não o apressa. Eles têm todo o tempo do mundo. Ou pelo menos é o que ele tenta acreditar. O sol sobe no céu, trazendo o calor infernal de volta. João está tão desidratado que não sua mais. Sua pele está seca e esticada. Seus olhos ardem. Sua cabeça dói tanto que ele mal consegue pensar. Mas ele continua andando. E então, depois do que parece uma eternidade, João vê algo no horizonte. Uma fenda na terra. Um vale, tropeiro, ele diz, sua voz apenas um sussurro rouco. É ali, é o vale. Eles aceleram o passo, ou tentam. Tropeiro está andando mais devagar do que nunca, mas há uma determinação em seus movimentos. O cavalo pode sentir também. Pode sentir que estão perto. Quando finalmente chegam à borda do vale, João para e olha para baixo. O vale é profundo, com paredes rochosas de ambos os lados. No fundo, há um caminho estreito que serpenteia entre as pedras. João consulta o mapa uma última vez. Segundo o desenho, a caverna com a fonte fica no final desse vale, do lado direito. Eles descem para o vale com cuidado. O caminho é íngreme e cheio de pedras soltas. Tropeiro escorrega várias vezes e João precisa segurá-lo para evitar que o cavalo caia. O vale bloqueia um pouco do sol, oferecendo uma sombra bem-vinda. Aqui embaixo, o ar é um pouco mais fresco. João respira fundo, tentando acalmar o coração que bate acelerado. Eles seguem pelo caminho estreito. As paredes do vale se erguem alto de ambos os lados, criando quase um túnel. João olha ao redor, procurando pela caverna, e então ele a vê. Do lado direito do vale, meio escondida atrás de uma grande rocha, há uma abertura escura. Uma caverna. João não consegue mais andar devagar. Ele corre, tropeçando nas pedras, quase caindo. Tropeiro o segue, usando as últimas reservas de energia que tem. Quando chegam à entrada da caverna, João para. Está escuro lá dentro. Muito escuro, mas há algo mais. Um som. Um som suave, musical. O som de água corrente. João entra na caverna, seus olhos se ajustando lentamente à escuridão. E conforme vai entrando mais fundo, ele começa a ver. No fundo da caverna, há uma luz fraca entrando por uma fenda no teto. E sob essa luz, brilhando como prata, há uma poça de água. Não é uma poça. É uma fonte. A água jorra de uma fenda na rocha, criando um pequeno riacho que desaparece numa fenda no chão. A fonte. Ela existe. É real. João corre até a água e cai de joelhos. Ele mergulha as mãos na água e a leva até a boca. É a água mais fria, mais pura, mais deliciosa que ele já provou em toda a sua vida. Ele bebe e bebe e bebe, sem parar, enchendo seu estômago vazio. Tropeiro chega logo depois e mergulha o focinho na água. O cavalo bebe com avidez, a água escorrendo pelos lados da boca. João ri. Ele ri alto, o som ecoando pelas paredes da caverna. Eles conseguiram. Contra todas as probabilidades, contra toda a lógica, eles conseguiram. Ele se deita na borda da fonte, deixando a água fresca tocar seu rosto queimado pelo sol. As lágrimas voltam, mas agora são lágrimas de alívio, de gratidão. Obrigado, vô, ele sussurra. Obrigado por me dar esse mapa, obrigado por não desistir de mim. João e Tropeiro passam horas na caverna, apenas descansando e bebendo água. Aos poucos, João sente as forças voltando. A dor de cabeça diminui. A tontura passa. Seu corpo, tão desidratado que estava quase desligando, começa a funcionar novamente. Tropeiro também está se recuperando. O cavalo bebe água várias vezes e João pode ver a vida voltando aos olhos do animal. Quando finalmente sentem que tem forças suficientes, João explora a caverna. Ela é maior do que parecia do lado de fora, com vários túneis se ramificando em diferentes direções.
A água da fonte é constante, nunca para de jorrar. João entende por que o avô chamou este lugar de segredo sagrado. Esta água poderia salvar não apenas ele e Tropeiro, mas dezenas de famílias no sertão. É um tesouro escondido no meio do deserto. Mas agora vem a parte difícil: levar essa água de volta para a cabana. João olha ao redor e vê várias rochas com fendas naturais que poderiam servir como recipientes. Ele também percebe que há cascas de árvores antigas espalhadas pela caverna, deixadas por quem visitou o lugar no passado. Talvez o próprio avô. Ele tem uma ideia. Usando a faca velha que trouxe, João começa a cortar cascas de árvore e a amarrá-las com cipós que encontra na entrada da caverna, criando recipientes improvisados. Não são perfeitos, mas vão segurar água por tempo suficiente. Ele enche 3 desses recipientes com água da fonte e os amarra cuidadosamente em Tropeiro. O cavalo está mais forte agora, alimentado pela água pura, e consegue carregar o peso. João também enche o odre de couro que trouxe desta vez até a boca. Ele bebe mais uma vez, enchendo o estômago, preparando-se para a viagem de volta. "Vamos para casa, Tropeiro", ele diz, passando a mão no pescoço do cavalo. "Vamos transformar aquela terra seca num lugar onde a vida possa crescer de novo." A viagem de volta é completamente diferente da ida. Com água abundante e a esperança renovada, João e Tropeiro caminham com um ritmo constante. Eles param várias vezes para beber e descansar, mas não há mais aquele desespero, aquela sensação de estar à beira da morte. Levam 2 dias inteiros para voltar à cabana, mas desta vez a caminhada parece mais curta. João marca o caminho cuidadosamente, deixando pedras empilhadas e galhos quebrados para poder encontrar o caminho de volta à fonte quando precisar. Quando finalmente avistam a cabana no horizonte, João sente o coração se apertar. O lugar parece ainda mais desolado do que quando ele partiu. As paredes estão mais caídas, o teto está mais destruído, a terra ao redor está ainda mais seca. Mas isso vai mudar. João vai fazer isso mudar. João e Tropeiro chegam à cabana no final da tarde do 2º dia. O sol está começando a descer, pintando o céu de laranja e rosa. João desamarra os recipientes de água do cavalo e os coloca cuidadosamente no chão. Ele tem água agora, tem esperança, mas sabe que a verdadeira luta está apenas começando. A primeira coisa que João faz é cuidar de Tropeiro. Ele dá mais água para o cavalo, depois encontra algumas cascas de árvore que havia guardado e deixa Tropeiro mastigá-las. Não é muito, mas é melhor do que nada. Depois, João se senta na soleira da porta e olha ao redor. A terra está morta, completamente morta. Vai precisar de muito mais do que alguns litros de água para trazê-la de volta à vida. Mas João tem um plano. No dia seguinte, ele acorda cedo e começa a trabalhar. Primeiro, ele pega a enxada velha e começa a cavar ao redor da cabana. Desta vez, não é uma tentativa desesperada. É um projeto cuidadosamente planejado. Ele cava sulcos rasos na terra, criando canais que partem da cabana em diferentes direções. São canais de irrigação, simples mas funcionais. O avô lhe ensinou sobre isso anos atrás, quando ainda havia água no poço. João trabalha o dia inteiro sob o sol escaldante. Suas mãos, já calejadas, ganham novas bolhas. Suas costas doem, mas ele não para. Quando o sol se põe, ele tem uma rede de canais cavados ao redor da cabana. Agora vem a parte emocionante. João pega um dos recipientes de água da fonte e começa a derramar lentamente nos canais. A água escorre pelo primeiro canal, encharcando a terra seca. João observa com atenção, vendo como o solo absorve a água avidamente. É incrível como a terra muda. Onde antes era apenas pó cinza e rachaduras, agora há umidade. A cor muda ligeiramente, ficando um pouco mais escura. Mas João sabe que vai precisar de muito mais água.
Os poucos litros que trouxe não serão suficientes. Ele precisa fazer mais viagens até a fonte. Durante as próximas semanas, João estabelece uma rotina. A cada 3 dias, ele e Tropeiro fazem a viagem até o vale. Agora que conhecem o caminho e têm água suficiente, a viagem é muito mais fácil. Eles enchem todos os recipientes que conseguem carregar e voltam para a cabana. João usa essa água cuidadosamente. Ele não a desperdiça. Cada gota tem um propósito. Ele rega os canais de irrigação, tentando saturar a terra morta com umidade. E lentamente, muito lentamente, algo começa a acontecer. Primeiro, é apenas uma mudança sutil na textura da terra. Ela fica menos dura, menos rachada. Depois, a cor muda. O cinza morto dá lugar a um marrom mais vivo. E então, numa manhã de sol, João vê algo que faz seu coração parar. Um broto verde, minúsculo, frágil, mas indiscutivelmente verde, crescendo num dos canais de irrigação onde João tem regado constantemente. João se ajoelha ao lado do broto e o observa com reverência. É vida, vida real, crescendo numa terra que ele pensou estar morta para sempre. Tropeiro! Ele grita, sua voz cheia de emoção. Vem ver! A gente conseguiu! Alguma coisa está crescendo! O cavalo se aproxima e fareja o broto com curiosidade. João ri, passando a mão no pescoço do animal. Esse é só o começo, ele diz. A gente vai transformar essa terra toda. Vai ver. E ele mantém sua promessa. João se torna obcecado com o projeto. Ele acorda antes do sol nascer e trabalha até a noite cair. Cava mais canais, faz mais viagens até a fonte, rega a terra constantemente. Ele também começa a procurar sementes. Vasculha a cabana e encontra um pote velho onde o avô guardava sementes de várias plantas. Feijão, milho, abóbora, até algumas flores. A maioria está velha, mas João planta todas mesmo assim. Algumas podem ainda estar boas. E conforme as semanas passam, milagres pequenos começam a acontecer. Mais brotos aparecem, depois mudas, depois plantas pequenas com folhas verdes e saudáveis. Os canais de irrigação que João cavou começam a mostrar grama crescendo nas bordas. A terra ao redor da cabana, antes um deserto cinza, começa a exibir manchas verdes. João não consegue acreditar no que está vendo. É como assistir à própria terra ressuscitar dos mortos. Mas ele ainda tem trabalho a fazer. A cabana em si está caindo aos pedaços. E João decide que precisa consertá-la. Ele começa pelas paredes. Encontra barro úmido perto de um dos canais de irrigação. O barro que antes estava seco demais para ser usado. E o mistura com palha velha para criar taipa. Cuidadosamente, ele preenche as rachaduras nas paredes, uma por uma. Depois, ele trabalha no teto, encontra galhos caídos das árvores mortas e os usa para reforçar a estrutura. Pega folhas de palmeiras secas que sobraram de anos atrás e as entrelaça para criar uma cobertura melhor. É um trabalho duro, exaustivo, mas a cada dia a cabana fica um pouco menos ruína e um pouco mais lar. Tropeiro também está mudando. Com água abundante e a pequena quantidade de vegetação crescendo ao redor, que o cavalo mastiga cuidadosamente, nunca tirando demais de uma planta só, o animal está recuperando peso. Seus pelos estão brilhando de novo. Seus olhos estão mais vivos. Uma noite, João está sentado do lado de fora da cabana, observando as estrelas. Ao seu redor, ele pode ouvir os sons suaves da vida voltando. Grilos cantando, uma brisa suave movendo as folhas das plantas jovens, tropeiro mastigando capim fresco. É tão diferente do silêncio morto que costumava haver. João olha para a terra ao redor e sente uma satisfação profunda. Ele fez isso. Um menino de 10 anos, abandonado e sozinho, conseguiu trazer vida de volta para uma terra morta. Vô, ele diz para as estrelas, o senhor estava certo. Eu sou mais forte do que eu pensava.
3 meses se passam desde que João encontrou a fonte. E a transformação é nada menos que milagrosa. A área ao redor da cabana agora é um pequeno oásis no meio do sertão. Onde antes havia apenas terra rachada, agora há um jardim verdejante. Feijão cresce em fileiras organizadas. Milho está começando a brotar espigas. Abóboras rastejam pelo chão, suas folhas grandes e saudáveis. Há também flores. João não esperava que as sementes de flores germinassem, mas elas o fizeram. Pequenas flores amarelas e vermelhas pontilham o jardim, trazendo cor para um lugar que antes era apenas tons de cinza e marrom. A cabana está praticamente irreconhecível. As paredes estão firmes, as rachaduras todas preenchidas. O teto está consertado e não vaza mais. João até conseguiu consertar a porta, que agora fecha direito. Por dentro, o lugar está limpo e organizado. João fez uma cama nova com palha fresca e panos que lavou na água da fonte. Consertou o fogão a lenha e agora pode cozinhar o feijão que colheu. As prateleiras que antes estavam vazias agora têm alguns potes com comida guardada. É um lar de verdade agora, não uma ruína. Um lar. Tropeiro está completamente transformado. O cavalo que estava à beira da morte 3 meses atrás, agora está forte e saudável. Ele ganhou peso. Seus pelos brilham sob o sol, e ele corre pelo jardim com uma energia que João não via há anos. Mas a transformação mais impressionante é na própria terra. João expandiu os canais de irrigação, criando uma rede complexa que cobre uma área muito maior. Ele faz viagens regulares até a fonte, pelo menos 2 vezes por semana, e traz água abundante. Com essa água constante, a terra está respondendo de maneiras que João nunca achou possíveis. A grama está crescendo. Pequenos arbustos estão brotando. Até algumas das árvores mortas ao redor estão mostrando sinais de vida, com brotos verdes surgindo de galhos que pareciam completamente secos. É como se a própria terra estivesse acordando de um sono longo e sombrio. João está sentado na soleira da porta numa manhã ensolarada, mastigando um pedaço de pão que fez com a farinha que conseguiu fazer do milho que colheu. Ele olha para o jardim crescendo ao seu redor e sente uma paz que não sentia há anos. Ele fez isso sozinho. Bem, não totalmente sozinho. Tropeiro estava sempre ao seu lado. Mas um menino de 10 anos transformou uma terra morta num paraíso. E então, algo inesperado acontece. João está regando o jardim quando ouve um som distante. O som de vozes. Vozes humanas. Ele para, o coração acelerando. Faz quase 1 ano desde que ouviu outras vozes além da sua. Ele coloca a mão acima dos olhos, protegendo-os do sol, e olha para a estrada de terra. E vê pessoas se aproximando. São 3 pessoas. Um homem mais velho, uma mulher e uma criança. Eles estão andando devagar, visivelmente cansados. Quando avistam João e a cabana cercada de verde, eles param boquiabertos. João hesita. Parte dele quer correr e se esconder dentro da cabana. Ele está sozinho há tanto tempo que quase esqueceu como falar com outras pessoas. Mas outra parte dele, uma parte que ouviu a voz do avô ecoando em sua mente: "Seja forte, menino", o faz andar em direção aos visitantes. Quando João se aproxima, ele vê que essas pessoas estão em condições terríveis. Suas roupas estão rasgadas e sujas. Suas faces estão queimadas pelo sol. Seus lábios estão rachados. Eles estão claramente desidratados e famintos. "Por favor", o homem mais velho diz, sua voz rouca, "a gente viu o verde de longe. A gente não esperava encontrar isso." Ele aponta para o jardim. "A gente está viajando faz dias. Nossa casa, o poço secou. A gente não tinha mais nada. A gente está procurando água." João olha para essas pessoas e vê a si mesmo 3 meses atrás, desesperadas, à beira da morte, sem esperança. E então ele faz algo que surpreende até ele mesmo. "Entrem", João diz.
Tem água aqui e comida, vocês podem descansar. Dos rostos dos visitantes se iluminam com gratidão. A mulher começa a chorar. A criança, uma menina de talvez 6 anos, corre em direção a João e o abraça. João os leva até a cabana e oferece água fresca da fonte. Eles bebem com avidez, lágrimas escorrendo por suas faces. Depois, João lhes dá feijão cozido e pão. Enquanto comem, o homem mais velho conta sua história. Eles moravam a vários dias de distância numa pequena fazenda, mas a seca foi implacável. O poço deles secou, assim como o de João. As plantações morreram, os animais morreram. Eles não tiveram escolha a não ser abandonar tudo e procurar água em outro lugar. Mas a gente estava prestes a desistir, o homem diz. E então a gente viu esse lugar de longe, verde no meio do deserto. A gente pensou que fosse miragem, mas é real. Como você conseguiu isso, menino? João conta sua história. Conta sobre o abandono, sobre o mapa do avô, sobre a viagem desesperada até a fonte, sobre os meses de trabalho duro para trazer a terra de volta à vida. Os visitantes ouvem com atenção, maravilhados. Você salvou essa terra, a mulher diz. Um menino, sozinho. Você fez um milagre. João balança a cabeça. Não foi milagre, foi água e trabalho. E não desistir mesmo quando parecia impossível. Os visitantes ficam por 2 dias, descansando e recuperando as forças. João os trata com generosidade, compartilhando sua comida e água. Quando finalmente partem, prometem espalhar a palavra. Prometem contar a todos sobre o menino que transformou uma terra morta num paraíso. E eles cumprem sua promessa. Nas semanas seguintes, mais visitantes chegam. Primeiro, alguns curiosos que ouviram as histórias e querem ver o oásis com os próprios olhos. Depois, famílias desesperadas procurando água e refúgio. João recebe a todos. Ele compartilha a água da fonte. Ensina as técnicas de irrigação que desenvolveu. Mostra como cuidar da terra para trazê-la de volta à vida. Algumas famílias decidem ficar. Elas constroem cabanas simples perto da de João, criando uma pequena comunidade. Juntos, eles expandem o jardim, plantam mais culturas, cavam mais canais de irrigação. O que começou como o projeto de um menino solitário se transforma em algo muito maior. Uma comunidade, um refúgio, um lugar onde a vida pode prosperar mesmo no meio do sertão implacável. João se vê no centro de tudo isso. As pessoas o procuram para conselhos, perguntam como cultivar certas plantas, como economizar água, como não desistir quando as coisas ficam difíceis. E João, que foi abandonado e esquecido, agora é respeitado e admirado. Ele é o menino que recusou-se a morrer, o menino que transformou o impossível em possível. Mas João permanece humilde. Ele sabe que não fez nada sozinho. Tropeiro estava sempre ao seu lado. O avô lhe deu o mapa. A terra respondeu ao seu cuidado. 6 meses depois de encontrar a fonte, o oásis cresceu tanto que é visível de quilômetros de distância. A mancha verde no meio do sertão marrom atrai pessoas de toda a região. João agora lidera um grupo de cerca de 20 pessoas, homens, mulheres e crianças, que trabalham juntos para cultivar a terra. Eles plantaram árvores frutíferas que estão começando a crescer. Criaram um sistema de irrigação ainda mais sofisticado. Até construíram um reservatório para armazenar água da fonte. O lugar não é mais apenas um oásis, é uma pequena vila próspera. Uma tarde, João está sentado debaixo de uma árvore jovem que ele próprio plantou meses atrás. Tropeiro está ao seu lado, mascando capim fresco. João olha para a vila ao redor e não consegue acreditar no quanto as coisas mudaram. E então ele vê 2 figuras se aproximando na estrada de terra, um homem e uma mulher. Eles parecem familiares, mas João não consegue.
Ele se levanta lentamente, o coração começando a bater mais rápido. Conforme as figuras se aproximam, ele as reconhece. São seus pais. João fica paralisado. Por quase 2 anos, ele acreditou que eles nunca voltariam, que o tinham esquecido completamente, que estava sozinho para sempre, mas aqui estão eles, caminhando em direção a ele. Quando finalmente chegam perto o suficiente para falar, a mãe de João corre para a frente e o abraça forte. Ela está chorando descontroladamente. João, ela soluça, meu menino, meu querido menino, me perdoa, por favor. O pai de João se aproxima, lágrimas correndo pelo seu rosto também. A gente se perdeu, filho. A gente foi para a cidade procurar trabalho, mas a situação estava pior do que a gente pensou. A gente ficou preso lá, sem dinheiro para voltar, sem jeito de mandar notícia. E quando a gente finalmente conseguiu voltar, a gente encontrou o vilarejo destruído. Todo mundo tinha ido embora. A gente pensou que tinha perdido você. João não sabe o que sentir. Há tanta raiva, tanta dor. Eles o deixaram. Deixaram ele sozinho quando o avô morreu. Ele sofreu tanto, passou fome, quase morreu de sede. Mas quando olha para os rostos de seus pais, rostos marcados pelo sofrimento, pelo remorso, pela culpa, ele entende que eles também sofreram, que não foi fácil para eles também. João começa, mas as palavras não saem. Ele respira fundo e tenta de novo. Eu pensei que vocês tinham me esquecido. Nunca! Sua mãe diz com fervor. Nunca, João. A gente pensou em você todos os dias. Todos os dias. Quando a gente ouviu as histórias sobre um menino que transformou uma terra morta num paraíso, a gente sabia. A gente sabia que era você. Nosso menino forte. Nosso menino incrível. João sente as lágrimas voltando. Lágrimas que ele segurou por tanto tempo. E desta vez, ele não as segura. Ele deixa fluir. Ele abraça seus pais e eles ficam ali, os 3 juntos, chorando e se segurando como se nunca mais fossem se soltar. Tropeiro se aproxima e toca o ombro de João com o focinho, como sempre faz. João ri através das lágrimas e passa a mão no cavalo. Esse é Tropeiro, ele diz para seus pais. Ele me salvou. Ficou comigo quando não tinha mais ninguém. É meu melhor amigo. Sua mãe acaricia o cavalo com gratidão. Obrigada, ela sussurra para o animal. Obrigada por cuidar do meu filho. Gostou até aqui? Então não vá embora agora. A história está chegando no momento mais emocionante. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história incrível como essa. E compartilhe com seus amigos e família. Essa é uma mensagem que todos precisam ouvir, que não importa o quão difícil as coisas fiquem, sempre há esperança, sempre há um caminho. Vamos juntos até o final. Os pais de João decidem ficar. Eles se juntam à comunidade que o filho criou e trabalham lado a lado com todos os outros para continuar desenvolvendo o oásis. Nos meses seguintes, a relação de João com seus pais é lentamente reconstruída. Não é fácil. Há momentos de tensão, momentos em que a mágoa do passado volta à tona, mas aos poucos, com paciência e amor, eles aprendem a ser uma família novamente. A comunidade continua crescendo, mais pessoas chegam atraídas pelas histórias do oásis no sertão. João ensina a todos sobre a fonte. Ele não guarda o segredo, como poderia. Essa água não é só dele, é de todos que precisam dela. Ele organiza grupos que fazem viagens regulares até a fonte, trazendo água suficiente para toda a comunidade. E ele sempre vai junto, liderando o caminho, garantindo que ninguém se perca. A vila agora tem um nome: Esperança. Foi ideia de uma das crianças e todos concordaram que era perfeito, porque foi isso que João trouxe de volta para aquela terra esquecida. Esperança. 1 ano depois de encontrar a fonte, João está sentado na varanda da cabana.
agora ampliada e reformada, com um alpendre bonito onde ele pode sentar e observar a vila. Ao seu lado está Tropeiro, mais velho, mas ainda forte, ainda fiel. A Vila de Esperança está irreconhecível comparada àquele pedaço de terra morta que João encontrou quando foi deixado para trás. Agora há dezenas de casas, todas cercadas por jardins verdes. Há uma praça central onde as pessoas se reúnem. Há até uma pequena escola, onde João e outras crianças aprendem a ler e escrever com uma professora que chegou há alguns meses. As plantações se estendem por uma área enorme: milho, feijão, abóbora, mandioca, todas crescendo fortes e saudáveis. Há árvores frutíferas, que em breve darão suas primeiras colheitas. Há flores por toda parte, trazendo cores vibrantes para o que antes era apenas tons de cinza. E no centro de tudo, há o sistema de irrigação que João criou. Os canais foram expandidos e melhorados, mas a ideia básica permanece a mesma. Água da fonte correndo através da terra, trazendo vida onde antes só havia morte. João ainda faz suas viagens até a fonte regularmente. É uma das suas responsabilidades favoritas. Ele conhece cada pedra do caminho, cada curva do vale. Às vezes, ele vai sozinho, apenas ele e Tropeiro, e aprecia o silêncio e a paz daquele lugar sagrado. Mas hoje é um dia especial. Hoje marca exatamente 1 ano desde que João encontrou a fonte, e a comunidade decidiu fazer uma celebração. À noite, todos se reúnem na praça central. A comida, tanta comida, milho assado, feijão temperado, bolos feitos com farinha e mel que conseguiram de uma colmeia próxima. A música também, com violões e tambores improvisados. As pessoas dançam e riem. As crianças correm pelo jardim, brincando de pega-pega entre as fileiras de plantas. Os mais velhos conversam e contam histórias. E então, o pai de João pede silêncio. Ele fica de pé no centro da praça, com a mão no ombro do filho. Há 1 ano, ele começa, sua voz emocionada. Esse lugar era uma terra morta, não tinha água, não tinha comida, não tinha vida. E meu filho, que na época tinha apenas 10 anos, estava aqui sozinho, abandonado. João sente o rosto esquentar. Ele não gosta de ser o centro das atenções assim. Mas João não desistiu. Seu pai continua. Mesmo quando tudo parecia impossível, mesmo quando a morte parecia certa, ele continuou lutando. Ele encontrou a fonte que meu sogro havia escondido. Ele atravessou o sertão em condições impossíveis. Ele trouxe água de volta para essa terra, e ele a transformou no paraíso que vemos hoje. As pessoas começam a aplaudir. João balança a cabeça, tentando minimizar. Não foi só eu, ele diz rapidamente. Foi Tropeiro. Foi o vô que deixou o mapa. Foi a terra que respondeu. Foi todo mundo aqui que trabalhou duro para fazer isso crescer. É verdade, uma mulher da multidão diz. Mas você nos mostrou o caminho, João. Você nos mostrou que é possível transformar o deserto em jardim. Você nos deu esperança quando não tínhamos nenhuma. Outro homem se levanta. Minha família estava prestes a morrer de sede quando encontramos esse lugar. Você nos salvou, menino. Você e sua generosidade. João sente as lágrimas voltando. Ele olha ao redor para todas essas pessoas. Pessoas que vieram de longe, que estavam desesperadas, que agora têm um lar e uma comunidade. Eu só fiz o que o vô teria feito, João diz finalmente. Ele sempre dizia que o sertão não perdoa os fracos. Mas ele também dizia que com água e trabalho duro, até o deserto pode florescer. Eu só acreditei nele. A mãe de João se aproxima e o abraça forte. Estamos tão orgulhosos de você, ela sussurra em seu ouvido. Tão orgulhosos. A festa continua pela noite. João eventualmente se afasta da multidão e caminha até a beira do jardim, onde Tropeiro está pastando tranquilamente. Ele passa a mão no cavalo
e olha para as estrelas acima, as mesmas estrelas que ele costumava olhar quando estava sozinho e assustado, quando pensava que ia morrer naquela cabana em ruínas. A gente conseguiu, velho amigo. Ele sussurra para o cavalo. A gente realmente conseguiu. Tropeiro resmunga suavemente como sempre faz. É sua forma de dizer, eu sempre soube que conseguiríamos. João sorri. Ele pensa em tudo que aconteceu no último ano. O desespero, o medo, a dor da sede e da fome, a exaustão da travessia pelo sertão, o momento mágico de encontrar a fonte, o trabalho árduo de trazer a terra de volta à vida. E agora, olhando para a Vila de Esperança iluminada por tochas e cheia de vida, ele entende algo profundo. Ele não foi abandonado. Bem, tecnicamente foi. Seus pais o deixaram. Mas o avô não o abandonou. Mesmo na morte, o avô lhe deu as ferramentas para sobreviver. Tropeiro nunca o abandonou. E a própria terra não o abandonou. Ela estava apenas esperando por alguém que acreditasse nela o suficiente para trazê-la de volta à vida. João percebe que ele faz parte de algo maior, um ciclo de renovação, de transformação. Seu avô plantou as sementes quando deixou o mapa. João as regou com seu trabalho e determinação. E agora, uma comunidade inteira está colhendo os frutos. Nos anos seguintes, a Vila de Esperança continua crescendo. Mais famílias chegam, mais casas são construídas, mais terra é cultivada. João cresce também. Ele se torna um jovem forte e sábio, respeitado por todos na comunidade. Ele ensina as crianças sobre agricultura, sobre conservação de água, sobre como cuidar da terra. Mas ele nunca esquece de onde veio. Nunca esquece os dias de solidão e desespero. Nunca esquece a cabana em ruínas que transformou num lar. Ele mantém a cabana original, a pequena estrutura de taipa que quase desmoronou. Ele a reforma e a transforma num tipo de museu, um lugar onde as pessoas podem ver como as coisas eram antes. Um lembrete de que não importa o quão difícil as coisas fiquem, sempre há um caminho para frente. E a fonte? A fonte permanece um lugar sagrado. João garante que ela seja protegida, que ninguém a contamine ou a use irresponsavelmente. É o coração da comunidade, a fonte literal de vida para todos. Tropeiro vive muitos anos mais, sempre ao lado de João. E quando finalmente chega o dia em que o velho cavalo fecha os olhos pela última vez, a comunidade inteira chora. Eles enterram Tropeiro perto da cabana original, sob uma árvore que ele amava, e colocam uma pedra marcando o lugar. Na pedra está escrito: Tropeiro, o cavalo que nunca desistiu, amigo, fiel até o fim. João visita o túmulo todos os dias. E toda vez ele agradece ao velho amigo por ter ficado ao seu lado, quando não havia mais ninguém. Passam-se mais anos. João se torna um homem. Ele se casa com uma mulher da comunidade e tem filhos. Ensina a eles as mesmas lições que o avô lhe ensinou. Seja forte, trabalhe duro, nunca desista e sempre compartilhe o que você tem com aqueles que precisam. A Vila de Esperança se torna conhecida em toda a região. As pessoas falam sobre o oásis no meio do sertão, sobre a comunidade próspera que surgiu onde antes só havia morte, e eles falam sobre João, o menino que foi abandonado, mas que se recusou a ser derrotado, o menino que transformou ruínas num paraíso. Mas João permanece humilde. Quando as pessoas o chamam de herói, ele balança a cabeça. Eu não sou o herói, ele sempre diz. Eu só sou alguém que teve água, trabalho e uma escolha. Eu poderia ter desistido. Poderia ter me deitado e deixado o sertão me levar. Mas escolhi lutar. Escolhi acreditar que as coisas podiam ser diferentes. E foram.
Numa noite, já mais velho, João está sentado na varanda da sua casa. Não a cabana original, mas uma casa maior que construiu para sua família. Seus filhos estão dormindo dentro. Sua esposa está ao seu lado, segurando sua mão. Eles olham para a vila iluminada pela luz da lua. As casas, os jardins, as árvores balançando suavemente na brisa. O som distante de água correndo pelos canais de irrigação. Você salvou tantas pessoas, sua esposa sussurra. Deu a elas um lar, uma vida. João balança a cabeça. A água salvou elas. Eu só mostrei onde ela estava. Não, ela insiste. Foi mais que isso. Você mostrou que é possível transformar o impossível em possível, que mesmo nos lugares mais escuros, mais desesperadores, há esperança. Sempre há esperança. João sorri e aperta a mão dela. Ele olha para as estrelas. As mesmas estrelas que olhava quando era um menino assustado e sozinho. E ele percebe que sua esposa está certa. A história dele não é sobre um menino que encontrou água. É sobre um menino que se recusou a desistir, que acreditou que as coisas podiam ser melhores, que trabalhou duro para fazer isso acontecer. E no processo, ele não apenas salvou a si mesmo, ele salvou dezenas de outras pessoas. Criou uma comunidade, transformou um deserto em jardim. O sertão não mudou. Ainda é quente, ainda é duro, ainda é implacável. Mas no meio dele há um pedaço de terra onde a vida floresce, onde as pessoas têm água, comida e esperança. E tudo começou com um menino, um cavalo e uma escolha de não desistir. A história de João e Tropeiro nos ensina algo profundo sobre a natureza da esperança e da transformação. Quando João foi deixado para trás naquela cabana em ruínas, ele tinha todas as razões para desistir. Tinha 10 anos. Estava sozinho. Não tinha água, não tinha comida, não tinha ajuda. O sertão ao seu redor era implacável, oferecendo apenas morte. Mas João fez algo extraordinário. Ele escolheu lutar. Escolheu acreditar que havia um caminho, mesmo quando não conseguia vê-lo. E quando encontrou o mapa do avô, ele teve a coragem de seguir adiante, de arriscar tudo numa última tentativa desesperada de encontrar vida no meio da morte. E ele encontrou. Mas encontrar a fonte foi apenas o começo. O verdadeiro trabalho veio depois, os meses de cavar canais, de carregar água, de plantar sementes, de esperar pacientemente enquanto a terra lentamente voltava à vida. João poderia ter usado a água apenas para si mesmo. Poderia ter guardado o segredo da fonte, garantindo sua própria sobrevivência sem se preocupar com os outros. Mas ele não fez isso. Quando os primeiros visitantes chegaram, desesperados e morrendo de sede, João os recebeu. Compartilhou sua água, ensinou suas técnicas. Construiu uma comunidade, porque João entendeu algo fundamental. A vida não é sobre sobreviver sozinho, é sobre prosperar juntos. A transformação do sertão não foi apenas física, terra seca se tornando jardim. Foi também uma transformação espiritual. Um lugar de abandono e desespero se tornou um lugar de comunidade e esperança. E tudo começou com um menino que se recusou a aceitar que o impossível era realmente impossível. Hoje, quando você passar por dificuldades, quando sentir que está sozinho e abandonado, quando parecer que não há saída, lembre-se de João. Lembre-se de que mesmo nos lugares mais escuros, mais secos, mais mortos, há sempre uma fonte de vida esperando para ser descoberta. Às vezes, essa fonte é literal, água escondida numa caverna. Às vezes, é uma habilidade que você não sabia que tinha. Às vezes, é uma pessoa que aparece exatamente quando você precisa. Às vezes, é simplesmente a força dentro de você. A recusa de desistir mesmo quando tudo parece perdido. A história de João nos diz: não desista, mesmo quando está sozinho,
Mesmo quando está assustado, mesmo quando parece que não há esperança, continue andando, continue tentando, continue acreditando, porque você nunca sabe quando vai virar a esquina e encontrar sua fonte, seu momento de transformação, sua chance de transformar ruínas em paraíso. E quando encontrar, não guarde só para você. Compartilhe, ensine, construa uma comunidade, porque a verdadeira riqueza não está em ter muito, mas em ter o suficiente para compartilhar com aqueles que precisam. João começou como um menino abandonado numa cabana em ruínas, mas ele terminou como o fundador de uma comunidade próspera, um líder respeitado, um símbolo de esperança para todos ao seu redor. E se um menino de 10 anos conseguiu transformar um deserto num paraíso, o que você pode fazer? A resposta é qualquer coisa. Você pode fazer qualquer coisa. Você só precisa ter coragem para começar, persistência para continuar e fé suficiente para acreditar que a transformação é possível. Porque sempre é. A história de João e Tropeiro não é apenas uma história sobre um menino e um cavalo. É uma história sobre todos nós, sobre nossa capacidade de transformar dor em propósito, abandono em comunidade, deserto em jardim. É uma história sobre o poder da esperança humana e sobre como, mesmo nos lugares mais improváveis, a vida sempre encontra um caminho. Então, quando você olhar ao redor e ver apenas ruínas, lembre-se, todo paraíso começa com uma primeira semente plantada. Todo jardim começa com uma primeira gota de água. Toda transformação começa com uma primeira escolha de não desistir. Faça essa escolha, plante essa semente, dê aquela primeira gota de água e observe o milagre acontecer, porque se João conseguiu, você também consegue. E quando conseguir, não esqueça de olhar para trás e estender a mão para aqueles que ainda estão lutando, porque é assim que transformamos não apenas nossas próprias vidas, mas o mundo inteiro. Uma pessoa de cada vez, uma escolha de cada vez, uma gota de água de cada vez, até que o deserto inteiro floresça. E aí, essa história tocou seu coração? Você conseguiu sentir a transformação de João, desde o abandono até a criação de um verdadeiro paraíso. Se essa história inspirou você, se fez você acreditar que é possível transformar qualquer situação, não guarde isso só para você. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais histórias incríveis de superação como essa. E o mais importante, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Pode ser um amigo passando por dificuldades, um familiar que perdeu a esperança ou simplesmente alguém que precisa acreditar que milagres podem acontecer. Juntos, vamos espalhar essa mensagem de esperança para o mundo inteiro. Nos vemos no próximo vídeo.